Muito bom dia, agronegócio, boa semana. Hoje é segunda-feira, 29 de julho de 2024, 8 horas e 4 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa abertura de mercado, acontece pelo noticiasagricolas.com.br, pelo Notícias Agrícolas Oficial, o nosso canal no YouTube, pela Rádio Agro Hoje, também pela TV Clima Tempo, todos os canais conectados para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E a gente vai começando a semana, claro, né, te trazendo informações sobre as eleições na Venezuela. Nicolás Maduro foi reeleito, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, mas já a gente vai dar alguns detalhes, principalmente do que acha a oposição em relação a tudo isso. Vamos falar também sobre as expectativas para o Copom, para a reunião do Copom e para o futuro da taxa Selic nesta semana. Vamos trazer esses detalhes e vamos falar também sobre o mercado de milho, além de receber no nosso quadro de entrevistas Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, como temos feito todas as segundas-feiras, para te trazer esse início de semana completo para o mercado de grãos, em especial para o complexo soja, que eu lhes já adianto, está caindo forte, dando sequência às baixas da última sexta-feira. Essas são algumas das informações que a gente vai tratar na edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos direto aos preços, porque as bolsas já estão funcionando nesta manhã de segunda-feira, as bolsas internacionais. Nós vamos direto a Chicago, onde a soja perde agora 1,6%, 10 dólares e 24 centes por bushel. O milho, 4 dólares mais 8 centes por bushel, 0,2% de queda. O trigo perde 0,4% para valer 5 dólares e 20 centes por bushel neste primeiro pregão da semana, nesta manhã de segunda-feira. O farelo de soja também se destaca no campo negativo, 1,5% de queda, tem 320 dólares por tonelada curta. O óleo de soja, 0,6% de baixa, 41 centes mais 57 por libra-peso. Então hoje é um dia negativo mais uma vez para todas as commodities agrícolas negociadas ali na Bolsa de Chicago, em especial o complexo soja, que é quem lidera as perdas ali entre os contratos mais negociados. Bolsa de Nova York agora, nós temos para o café 2 dólares e 30 mais 43 por libra-peso, uma pequena alta de 0,1%. O açúcar, 18 centes mais 95, este subindo forte, 2,9%, numa tentativa de recuperar boa parte do que perdeu na semana passada e caiu forte. Ao longo da semana a gente vai trazer mais informações sobre o mercado do açúcar. Nós temos ainda o algodão com 68 centes mais 97 por libra e 1,4% de alta, também nessa tentativa de recuperação. Na semana passada caiu bastante, nessa semana também tem previsão de algodão aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos receber um convidado especial para tratar mais desse assunto. E o petróleo, e com ele começamos a checar os demais grupos de commodities. Esse opera em campo negativo, tanto para o Brent quanto para o WTI. O WTI cai 0,6% agora, tem 76 dólares e 71 centavos por barril. No Brent, este que reflete o quadro global de oferta e demanda de forma um pouquinho mais fiel, 0,5% de baixa para 79 dólares e 90 centavos por barril, perdendo os 80, portanto, como referência. Gás natural, 1,2% de queda. O ouro subindo 0,4%. O cobre tem alta, a prata tem alta de 0,8% e o cobre perde 0,7% na manhã desta segunda-feira. Dólar index, 0,2% de alta, 104.219 pontos. Vamos à rodada de preços. Olhando para a bolsa de Dalian, para a bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Negociações já concluídas por lá. Farelo fechou em queda, o óleo de soja negativo e também o milho recuando nesta manhã de segunda-feira. Uma informação importante que parte de Eduardo Vanin, vou me adiantar aqui antes dele chegar para o nosso quadro de entrevistas, é o seguinte: ele nos informa que a cobertura de soja pela China para agosto está praticamente 100% concluída. O que isso quer dizer? Que a China já comprou praticamente tudo que precisa para ter a sua cobertura ali adequada para o mês de agosto, quando o assunto é soja em grão. Isso considerando compras de pouco mais de 6 milhões de toneladas. A cobertura da janela de setembro a janeiro continua muito baixa, menos de 3 milhões de toneladas. As vendas de farelo na China para a entrega futura também estão muito mais baixas do que no ano passado, e também se nós compararmos os volumes ali de junho, julho com
abril, maio, né, nós tínhamos ali volumes mais intensos de vendas de farelo, o que mostra que, então, essa cobertura ali com compras de pouco mais de 6 milhões de toneladas por parte dos chineses para agosto, ela está adequada, ao menos por este momento. Então, é um ponto que o mercado também vai observando muito, essa cobertura chinesa e como os chineses seguirão fazendo as suas compras para os próximos meses para fechar a cobertura desse ano de 2024 e, claro, se preparar para uma nova gestão presidencial nos Estados Unidos, seja com Kamala Harris, seja com outro candidato democrata, entendermos como ficarão as relações China-Estados Unidos, ou com o novo mandato de Donald Trump, o candidato republicano, né, que está aí nessa disputa acirrada, que até esse momento é com Kamala Harris. Vejamos como ficarão. Os chineses estão muito atentos a essa informação, a esta movimentação e, claro, vão ali se preparando para se ajustar a um novo momento, fazendo as suas compras com certa antecedência. Então, vejamos. São 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu já peço que você continue participando aqui do Bom Dia Agronegócio. Apesar de ser um programa feito para a nossa audiência, eu sempre digo que o Bom Dia Agro é um programa feito também pela nossa audiência. Então faça a sua participação aqui no nosso chat, mande de onde você está falando, mande sobre quais mercados você quer saber mais. Você pode se adiantar e mandar a sua pergunta para o Eduardo Vanin, analista da Agrinvest, que estará conosco no nosso quadro de entrevistas. Enfim, a sua participação é muito importante. Quer fazer um relato por aqui de mercado, do desenvolvimento da sua safra, climático, quer trazer a sua opinião, quer me pedir informações sobre mais algum assunto específico que não está aqui no nosso roteiro? Peça e a gente vai trazendo ao longo da nossa edição a sua participação aqui na nossa abertura de mercado, aqui no Bom Dia Agronegócio. Aliás, nós já checamos os preços, agora vamos checar as manchetes dessa segunda-feira nas nossas notícias da manhã. Inevitavelmente, o nosso primeiro destaque deste 29 de julho, segunda-feira, é o resultado das eleições presidenciais na Venezuela, que demoraram a beça para sair depois do fechamento das urnas ontem. Uma diferença aí de pelo menos 6 horas. Então, as urnas fecharam às 6, os primeiros resultados começaram a chegar meia-noite. E neste hiato, não houve qualquer divulgação de qualquer resultado preliminar, como acontece em todos os países, em todas as grandes democracias. E não houve nenhuma divulgação, né, de resultados ao longo ali da apuração dos votos da abertura das urnas. E com 80% das urnas apuradas nesse ato, como eu falei, de 6 horas, e 59% de participação eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral anunciou que Nicolás Maduro venceu as eleições presidenciais da Venezuela, que ocorreram neste domingo, 28. O presidente do CNE, Elvis Amoroso, afirmou em coletiva de imprensa que Maduro venceu com mais de 5 milhões de votos, cerca de 51% para sua reeleição, contra 49%, que vai dar aproximadamente 4 milhões do seu candidato de vantagem, né? De vantagem não, em relação aos votos de seu candidato opositor, Edmundo González Urrutia, representante da carismática e popular líder opositora Maria Corina Machado, impedida de se candidatar devido à sua inabilitação política. Inabilitação política esta que, lembrando, foi fruto de uma perseguição política do próprio Nicolás Maduro, do governo venezuelano, para que houvesse, então, ali o impedimento da Maria Corina, que tinha uma vantagem considerável, né, nas pesquisas e tem um apoio, um apelo popular muito forte, né? Maria Corina é uma fortíssima candidata da oposição, uma fortíssima opositora a Nicolás Maduro e, diga-se de passagem, uma mulher de muita coragem, imparável. Ela segue trazendo o seu posicionamento, segue trazendo as suas considerações e vai trazendo essas análises importantes do momento que a Venezuela está vivendo. A votação foi encerrada às 18, horário local, e a apuração começou por volta das 20. Maduro, de 61 anos, perdão, ocupa o cargo desde 2013, então são 11 anos, né? Ungido pelo líder socialista Hugo Chávez pouco antes de sua morte. Com isso, Maduro se projeta para permanecer
18 anos no poder, até 2031. Apenas o ditador Juan Vicente Gomes teria governado mais que ele, com 27 anos, num mandato de 1908 a 1935. Em um palco dentro do Palácio Presidencial de Miraflores, que é palco de uma série de manifestações populares e políticas, grupos musicais o receberam com canções em sua homenagem diante de centenas de militantes. Todos vestiam jaquetas esportivas com a frase "Ganhou o meu galo pinto", em referência ao apelido com o qual o mandatário se identificou nos últimos meses. Um galo forte, de briga, para se contrastar com Gonzalez, a quem ele pintava como fraco. Seu rival, de 74 anos, era representante da líder então opositora Maria Corina Machado. O resultado foi divulgado 6 horas após o encerramento da votação, em meio a denúncias da oposição de irregularidades na apuração. Primeiro, porque os observadores da oposição, foram impedidos de acessar os centros de votação para presenciar o processo. E depois, porque não puderam obter cópias das atas emitidas pela máquina de votação, já que o sistema é automatizado na Venezuela, às quais, por lei, os partidos têm direito e que servem para cotejar o resultado oficial. A oposição também denunciou a prisão de cerca de 150 pessoas ligadas à campanha, 37 delas nos últimos dias. A maioria das pesquisas favorecia a oposição, após anos de uma crise que contraiu o produto interno bruto em 80% e forçou o êxodo de mais de 7 milhões de pessoas, segundo dados da ONU. Essas pessoas, inclusive, migraram aqui para o Brasil, ali para o estado de Roraima, ali na fronteira. Nós vimos a situação dos venezuelanos, nós ouvimos os relatos dos venezuelanos que estão vivendo em situação de penúria, em situação de miséria, largados à própria sorte, porque vivem numa ditadura, que Nicolás Maduro insiste em dizer que é uma democracia. Pois bem, a coalização Plataforma Humanitária Democrática, que se uniu contra Maduro após se abster das eleições de 2018 por considerá-las fraudulentas, ainda não se pronunciou sobre o caso. Bom, óbvio que em em muitas mídias no mundo inteiro, a condição das eleições venezuelanas está sendo debatida. Né? Em que cenário ela se deu? Num cenário de ditadura. 2, num cenário de uma oposição já perseguida durante a corrida presidencial e antes dela. Então, há uma série de teorias, enfim, do que está efetivamente acontecendo. Em um artigo na Folha de São Paulo, Andrés Canhales, que é jornalista e doutor em ciência política pela Universidade Simão Bolívar de Caracas, ele diz assim: depois de um dia que, em geral, transcorreu de maneira pacífica e com uma participação em massa de eleitores, as eleições presidenciais na Venezuela ficaram marcadas pela suspeita. Passaram mais de 6 horas entre o fechamento das mesas eleitorais e a divulgação dos resultados. Neste tempo, o Conselho Nacional Eleitoral não deu, como eu já adiantei, nenhum resultado, nem mesmo uma cifra oficial sobre quantos venezuelanos participaram das eleições, nenhum relatório de como transcorria o processo. E o artigo se segue dizendo: o órgão eleitoral, por sua vez, afirmou ter vivido uma agressão contra o sistema de transmissão de dados que atrasou a divulgação dos resultados, dizendo, isso é importante, tá? Que um agente externo é responsável por isso e não compartilhou detalhes com o público. O próprio órgão eleitoral falou sobre isso. Abre aspas para a gente finalizar essa análise. O mundo inteiro sabe o que ocorreu hoje. Todas as normas foram quebradas, ainda não foram entregues a maioria das atas das urnas eletrônicas, segundo disse o candidato Gonzalez, visto pela primeira vez falando num tom mais intenso, mais veemente, mais austero, em relação ao que fez durante a corrida presidencial. Então, ele diz ainda que negou que vai chamar a população às ruas para protestos em massa, e ele confirma que a mensagem de reconciliação e transição pacífica segue vigente. Nossa luta continua, fecha aspas, para Edmundo Gonzalez, que é o opositor, portanto, de Nicolás Maduro. É importante lembrar uma outra e última informação antes da próxima notícia, de que Celso Amorim, enviado por Lula, esteve presente dizendo que estava acompanhando bem de perto o processo eleitoral na Venezuela. Então, vejamos quais serão, né, os desdobramentos depois desse resultado já informado pelo Conselho Nacional Eleitoral venezuelano. 8 horas e 18 minutos pelo horário
Oficial de Brasília. Nesta segunda-feira também começa uma nova semana. No nosso segundo destaque desta segunda-feira, vem uma nova semana com a possibilidade de mudanças ali na taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil. Todavia, a expectativa é de que haja... Perdão. Me desculpem, eu tô com essa tosse bastante chata, né, e teimosa pra ir embora, mas aqui as informações continuam. Então, essa expectativa de que haja uma manutenção da Selic, porque há, né, uma possibilidade de um endurecimento ali do discurso do Comitê de Política Monetária, que nas últimas semanas, né, nas últimas reuniões, trouxe certa... qual é a palavra, né? Uma visão mais empírica, né, da situação, e foi ali tentando combinar algumas análises dentro dos membros do Copom e vem então com talvez um tom segundo as expectativas do mercado, um tom mais duro para manter a Selic em 10,5%, a taxa básica de juros do Brasil. Veja só, é unânime a aposta de que nesta semana o Copom, do Banco Central, irá manter a taxa Selic parada nos 10,5% anuais. No entanto, é crescente a percepção entre os participantes do mercado de que a autoridade monetária se verá obrigada a endurecer a sua retórica, tendo em vista a valorização expressiva do dólar desde junho e a piora nas expectativas para o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial do país, os quais devem afastar ainda mais as projeções de inflação do colegiado para esse ano e para 2025 do centro da meta oficial, que é de 3%. E é com base na pior esperada das estimativas para o IPCA que as discussões sobre a natureza do balanço de riscos para a inflação devem ganhar protagonismo, especialmente no momento em que os economistas debatem se o próximo movimento da Selic no Brasil será para cima ou para baixo. Todas as 123 instituições financeiras e ouvidas pela imprensa esperam que o Copom siga com o juro de 10,5% nessa quarta-feira, quando o anúncio será feito, e a grande maioria das casas projeta a taxa básica ainda neste nível, ao menos até o final deste ano. Apenas 12 instituições veem alguma mudança na direção dos juros até dezembro, 9 delas esperam a retomada do ciclo de cortes, enquanto 3 apontam elevação na Selic ainda neste ano. Já para 2025, a maior parte do mercado espera que as condições monetárias voltem a ser flexibilizadas no Brasil. A mediana das respostas aponta para uma Selic de 9,5% ao final do ano que vem. Vale apontar, porém, que há um crescimento no número de economistas que projetam um juro básico parado em 10,5% por um período mais longo. Na pesquisa feita pelo jornal Valor Econômico, em junho, 21 casas projetavam a manutenção da taxa básica nesses níveis ao longo também de 2025. Agora, esse número de consultorias que espera que haja essa mudança, portanto, ou melhor, essa manutenção, ela sobe para 34, de 21 para 34 consultorias, portanto. Então, há uma expectativa de manutenção em 10,5% bastante forte para fechar 2024, já para 2025, então, essa dicotomia entre as projeções, né? A desconfiança de parte do mercado com a possibilidade de retomada dos cortes de juros se dá no momento de forte depreciação cambial. Na última reunião do Copom, a taxa de câmbio utilizada pelo colegiado para traçar suas projeções era de R$ 5,30, patamar que deve subir para algo em torno de R$ 5,55 já na próxima decisão. Então, é olho vivo, porque em seu último comunicado, o Copom informou que em um cenário alternativo, no qual a Selic se mantinha parada em 10,5% ao longo de todo o horizonte relevante, sua projeção para a inflação subiria um pouquinho, para 3,1% e, portanto, ainda ficaria ao redor da meta, o que pode, portanto, fazer com que haja essa manutenção da taxa básica de juros no Brasil. Então, nessa semana, é olho vivo na taxa de juros e principalmente na movimentação cambial. Na última semana, o dólar se manteve extremamente volátil, mas ainda bastante elevado frente à moeda brasileira, frente ao real, fechou com R$ 5,66, registrando na última sexta-feira uma alta de 0,2% e hoje às 9 horas o mercado retoma
os negócios e vejamos como é que o dólar vai se comportar, portanto, frente à moeda brasileira. O dólar index, como já adiantamos ali na nossa rodada de preços, hoje trabalha em alta, 0,2%, 104.242 pontos. Vejamos se esse movimento se estende também para Petax, para o dólar comercial aqui no Brasil. São 8 horas e 23 minutos, pelo horário de Brasília. Agora a gente vai trazer um mercado que também tem nos mostrado bastante preocupação, mas na última semana trazendo também alguma boa notícia, que é o mercado de milho, que ainda está bastante pressionado. Há algumas regiões do país onde as contas não fecham com a segunda safra e há uma preocupação já com a rentabilidade da segunda safra de 2025. A segunda safra de milho hoje é a principal safra brasileira, né, deste grão. É um mercado determinante para o Brasil, um mercado determinante e fundamental para o agronegócio brasileiro, e nós temos visto que nós temos nesse momento uma colheita bastante adiantada aqui no Brasil, o que exerce ainda alguma pressão sobre as cotações do milho. Todavia, nós tivemos uma última semana que teve ali um suporte importante, né, dos mercados internacionais, porque embora a volatilidade tenha sido bastante intensa, o mercado de milho, diferente da soja, acumulou ali algumas altas importantes e isso se refletiu em preços melhores aqui no Brasil também, segundo nos informa o CPEA nesta segunda-feira. As recentes elevações dos preços internacionais e da moeda norte-americana impulsionaram as cotações domésticas do milho ao longo da semana passada. Segundo pesquisadores do CPEA, apesar de a colheita seguir em ritmo acelerado aqui no Brasil em relação ao ano passado, produtores voltaram a se retrair na expectativa de valorizações ainda mais significativas e de que novas altas sejam repassadas ao mercado interno. No campo, de acordo com os dados da Conab, até o dia 21 de julho, 79% da safra atual já havia sido colhida, um avanço semanal de 5,4 pontos percentuais e de fortes 31 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. A Conab também aponta que a produtividade das lavouras foi afetada pela seca em alguns estados, como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. É sabido que a segunda safra de milho do Brasil, ela tem uma área menor, ela se consolidou com uma área menor, ela tem um índice produtivo, uma média produtiva menor também em relação ao ano passado, em especial por conta de uma dificuldade ali, né, de climática em regiões importantes, em especial ali no centro-oeste, também como pontuou o CPEA, São Paulo, Minas Gerais, né? Mas se a gente olhar ali para o Goiás, o Paraná teve problemas sérios e o Paraná é o segundo maior produtor de milho safrinha do Brasil. Então, há de fato uma dificuldade de oferta e o mercado está atento a isso, certo? Então, houve esse respiro nos preços do milho na última semana, mas ainda com essa possibilidade de pressão em função desta colheita em andamento. No mercado internacional, nesta segunda-feira, os preços do milho trabalham em campo negativo, mas registram tímidas baixas. O contrato setembro tem $3,92 por bushel, o dezembro $4,07, o março $4,22, o maio $4,33. Eles perdem entre 1,75 e 2,25. Na B3, os negócios serão retomados às 9 horas horário de Brasília, mas se a gente olha também para os valores para os contratos mais alongados, os valores já estão mais elevados. Então o mercado do milho exige bastante estratégia, mas ainda pode sinalizar algumas oportunidades mais adiante, segundo os especialistas. São 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aqui as mensagens que estamos recebendo, né? Quero agradecer as perguntas que já estão chegando para o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. E antes dele estar conosco, a gente vai conferir alguns relatos ali que chegam... Perdão, a gente não vai conferir os relatos agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, só para a gente ajustar aqui a nossa conexão com o Eduardo Vanin. Na sequência, mais informações sobre o mercado de grãos para você, aqui no Bom Dia Agronegócio. Quando a luz do dia chega, a gente já tá indo, botando o pé na terra e a mão na massa. Alguns dizem que é uma escolha, mas eu acredito que seja uma vocação mesmo. E modéstia à parte, a gente faz bem o que faz.
Mas é justamente quando a gente sabe bem o que fazer, quando domina o assunto, que o trabalho manual pode entrar no automático. E aí detalhes escapam da nossa atenção. E a nossa intenção é justamente iluminar essas possibilidades. Quando for subir em capotas ou carrocerias, olhe atentamente se há algum fio próximo. São pequenos cuidados que evitam acidentes e salvam vidas. Dessa forma, no final do dia você pode voltar tranquilamente para os braços de quem te ama. Uma campanha Energisa e AproSoja. Prepare-se para a campanha de descontos mais esperada do ano. Chegou o Balcão do Agro da Coplacana. De 29 de julho a 3 de agosto em todas as unidades da cooperativa. Preços mais baixos do ano e condições de pagamento imbatíveis. Não perca a chance de garantir insumos e máquinas agrícolas, linha de ferramentas, jardinagem, piscina, pet e automotiva. Consulte a unidade mais próxima de você em www.coplacana.com.br. Balcão do Agro Coplacana 2024. De 29 de julho a 3 de agosto. E de volta com as nossas informações desta segunda-feira no nosso Bom Dia Agronegócio. Abertura de mercado para nós tratarmos de entender os preços da soja que cedem agressivamente em Chicago. Mais uma vez nessa segunda-feira, acumulam perdas aí de mais de 1,5%. Assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas. Semana começando, então temos Eduardo Vanin nesta segunda-feira, analista de mercado da Agrinvest Commodities, já conosco no Bom Dia Agronegócio. Vanin, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Carla. Para soja não tá muito bom não, mas estamos aí, vivo. Para soja, para o farelo, para o óleo, para o milho, para o trigo, mas a soja está liderando essas baixas em Chicago hoje, né, Vanin? O que está acontecendo? Bom, na verdade, o que não está acontecendo? O clima americano segue bem razoável, tem uma onda de calor aí, mas no meio oeste não vai esquentar muito. Tá bem dividido o clima, planícies até o Canadá, mais quente, mais seco, e o meio oeste, o filé mignon, vai ficar mais fresquinho e tem chuva. Enfim, a produção vai ser grande, vamos caminhando aí para o agosto, nada de muito diferente. E o que não acontece são vendas. Vendas continuam devagar, quase parando. Quer dizer, nada mudou do que nós temos conversado. E os Estados Unidos continua com dificuldade bastante grande de vender. Não está descontando o basis, os prêmios lá nos portos americanos, para tentar atrair demanda, enfim, tirar espaço do Brasil. E aí a coisa não anda e o tempo vai passando, vai ficando feia a coisa. Agora, Vanin, o espaço para que isso aconteça, ele está aí, o mercado está ocupando esse espaço com essa baixa, vai testando o mercado para saber até onde ele pode cair, ou ele tem um alvo já definido e vai testar o mercado até esse alvo específico e chegando ali é fundo do poço e dali é para trabalhar um pouco mais lateralizado. Sim, sim, o mercado vai encontrar o seu fundo, porém tem que saber ainda quanto que vai ser o programa americano de exportação, o que ainda é uma grande dúvida. O que o mercado já está precificando é que o USDA vai já no próximo relatório, vai ter que cortar o seu número de exportação. Hoje é 49.700, não faz sentido. É maior do que a temporada passada e vai começar bem mais devagar. No ano passado, nessas 6 semanas que temos de agora até o final de agosto, os Estados Unidos vendeu muito rápido, uma média aí de 1 milhão e 800, 2 milhões por semana. Aí acabou virando a temporada com 15 milhões vendido, que já foi lento, tá? Um bom número seria 20, fechou com 15, fez toda a diferença, não conseguiu recuperar. E nessa temporada, nossa, acho que se fechar com 8, pelo que eu estou vendo, pelo que enfim, conversando com chineses, a vontade de comprar soja americana. Se fechar com 8, pô, já vai ser um bom número dado o momento atual. Quer dizer, o USDA vai seguidamente vai vir revisando para baixo
o seu programa de exportação, a não ser que haja uma grande mudança, que por enquanto não está no radar. Isso quer dizer que o mercado pode testar patamares, portanto, mais baixos ainda em Chicago, Vani. Mais baixo. Eu diria assim para o produtor ficar muito atento com, bom, o 25 está aí, e como tenho comentado, tem que estar protegido especialmente com Chicago, que é a perna fraca, comprando put, enfim. Mas o 26 ainda mais, tá bom? Porque se o Brasil vindo com uma grande safra, e já falam 170 milhões, ou até mais, então nós vamos ter um programa de exportação enorme, que pode chegar, por exemplo, a 110 milhões. E qual é o espaço que o Brasil vai deixar para os Estados Unidos, exportando, tendo um programa de 110 milhões? Um espaço muito pequeno. Vanin, o quanto dessas baixas podem atrair os compradores? Pode haver esse movimento? Quanto mais esses preços vão caindo, os compradores enxergam, em especial a China, enxergam ali alguma oportunidade, podem fazer esse mercado não disparar para cima, obviamente, mas dar um certo fôlego às cotações no mercado futuro norte-americano e olhar de fato, efetivamente, para a soja dos Estados Unidos? Veja, aqui tem um ponto importante, que é conceitual. Chicago é igual para todos. Para o Brasil, para os Estados Unidos, Argentina, que está aí também, Canadá, Rússia. A questão é o basis. Quanto que nós ofertamos posto China sobre Chicago. E é isso que tem que mudar. Os Estados Unidos ele não quebra esse valor, o basis, custo de frete China, a partir da soja americana, não diminui. Enquanto que do Brasil, ora, sobe, agora, essa semana passada caiu, e agora, segunda-feira, já ofertas mais baixas para embarque setembro e setembro-outubro, que daí concorre diretamente com os Estados Unidos. Então, de semana passada para cá, nossa oferta posto China caiu 10 centavos por bushel. E dos Estados Unidos não mexe. Então, não adianta Chicago. O ponto é o basis. E para isso acontecer, ela pode vir de duas formas. O produtor americano vender, aceitar os preços mais baixos, o flat price, tanto Chicago quanto o basis lá no interior. Isso não está acontecendo. Ou os operadores logísticos nos Estados Unidos passarem a precificar uma falta de demanda muito grande e começarem a derrubar o custo logístico, barcaça, terminais lá no Golfo do México. Isso derrubaria e atrairia demanda. É isso que tem que acontecer. Como isso não acontece, então o Chicago está fazendo o papel de derrubar o preço. Até o momento que o Brasil não vai mais ser vendedor, que ainda não aconteceu. Agora, você imagina que a gente está perto de ver esse movimento acontecer ou ainda tem um tempo longo de entendimento do mercado, de estudo e esse cenário se consolidar? Difícil dizer, porque o Brasil tendo soja para exportar, vai acontecer. Nós não temos o que fazer com essa soja. Ela, ela tem que ir embora. Ela vai atender, claro, o mercado interno brasileiro, mas nós temos a necessidade e não temos condições de continuar segurando essa soja. Então ela vai saindo e se tiver que sair a preços mais baixos, bases mais baixos, ela continua saindo. Então vai sair até o dia que não tiver mais soja. E aí esse é o número. Quanto que vai ser o programa de exportação brasileiro? Que depende do tamanho da safra, que ainda está em debate. Assim, o número da Greenvest, quando nós estávamos lá naquele calor da emoção da quebra de safra, o- era ali, alguma coisa perto de 149 milhões, 149 milhões e meio. Hoje eu estou muito mais para uns 153 ou maior, devido porque é o seguinte, a prova dos nove, o que não mente, é o line-up, que é o nosso programa de exportação, embarcado mais nomeado, de soja e de farelo. De farelo porque já aí nos dias mais ou menos quanto que está sendo o esmagamento, se ele está diminuindo ou aumentando. Nesses dois casos, o line-up da soja está igual ao do ano passado, 80 milhões e meio, igualzinho, na mesma semana, no mesmo dia 25 de julho.
E o programa do farelo está igual também, quer dizer, não há uma queda no processamento, pelo menos por enquanto. Então vejam, a safra não é tão pequena assim. Vanim, na última segunda-feira, você destacou isso e ao longo da semana a gente viu esse movimento também se transcorrer, que é o entendimento desse tamanho do programa de exportação brasileiro e o movimento dos prêmios, que vinha bastante positivo. Qual sua expectativa para essa semana, principalmente diante dessas baixas que dão início a essa nova semana também para Chicago? Essas baixas no mercado futuro norte-americano podem continuar estimulando os prêmios aqui no Brasil? Nós podemos ter novas altas sendo registradas pelos prêmios, principalmente da soja 23 e 24? Então, segunda-feira foi o último dia que ficou, que se manteve lá em cima. Só para dar um exemplo, o embarque março do ano que vem, ele saiu de -50, -60, que vinha ali em relação a Chicago, e foi subindo, subindo, subindo. Segunda-feira passada, ele bateu mais 15. E dali para frente ele foi só caindo e fechamos quinta-feira com negócios a -15. Então isso foi de mais 15 para -15, caiu 30 centavos com queda na Bolsa de Chicago. Qual é o ponto? A encrenca da coisa toda é a seguinte, é que como o programa de exportação brasileiro ele está grande e crescendo, então nós dependemos muito mais do que nunca, de uma boa margem na China. E para isso depende para onde que vai o farelo na China. Os futuros na Bolsa de Dalian e os bases do farelo no mercado local. E não sobe, nem com reza, nem pagando sobe. Então realmente está bem difícil. O farelo na China está abaixo. E aí, quando subiram os prêmios e subiu Chicago lá na semana passada, a margem na China azedou para agora, de setembro a novembro, e também para safra nova. E aí eles sumiram do mapa. Não tinha só oferta e praticamente não tínhamos bids, não tínhamos indicações de compra. O mercado ficou bem vazio e para quem precisava vender, vendo o mercado cair, não estou falando de Chicago, estou falando do base, aí não teve outra. Aí o mercado veio batendo, veio vendendo tanto o prêmio aqui no FOB Brasil, Paranaguá, cargos também foram reportados em Santos, a níveis mais baixos, e principalmente lá no destino. Aí realmente estamos na dependência da melhora da margem do chinês e como é que ele e da sua estratégia de compra. Bom, Vanin, diante disso tudo, desse movimento e desses cenários que vão se definir nesses próximos dias, nessa semana, e do que a gente já sabe até agora, qual sua orientação para o produtor brasileiro dar sequência aí aos seus próximos dias, aos seus negócios? Não mudou, pessoal. Cuidado com Chicago. Demais, demais. Os números do programa de exportação americano eles são muito otimistas. Claro, o mercado já está precificando uma redução, sim, mas ela vindo só vai confirmando. Uma coisa ela é o uso da vir com uma redução no programa de exportação, no momento em que já tem um pouco de demanda. Aí, ok, tá bom, certo é por aí. O outro pepino é o uso da vindo com reduções e o mercado e o programa americano ainda não, naquele momento, não teria engrenado ainda. Que me parece que é o que vai acontecer, porque é o seguinte, estava fazendo uma conta aqui, quanto que os Estados Unidos tem que, já que ele vendeu muito pouco agora, inicialmente, o grande segredo do programa americano de exportação é sempre vendas antecipadas, quanto que começa, para não ficar na dependência de vender muito depois, porque depois vem o Brasil. E como vendeu um tiquinho, uma mexuruquice total, vai precisar vender muito daqui para frente, mas não é o cenário. Então, realmente, situação muito ruim aí para o valor da soja americana. E aí, claro, Chicago reflete isso. Bom, acho que dessa forma a gente responde o Luciano Porto, que pergunta quais as possibilidades em baixa da valorização nos prêmios, com a CBOT em baixa da valorização dos prêmios até o final do ano sobre a safra velha. Dessa forma, acho que a gente já responde o Luciano Porto, né, Vaninho? Pois é,
Luciano, tem que ficar de olho na margem do chinês para a safra nova. Vinha boa, daí ele comprou bem, aí ficou ruim, saiu semana passada ficou ausente. Já está melhor agora, fazendo o cálculo com base nos preços que nós temos, bases, tal, farelo na China, óleo, tal, tal, tal. Já melhorou de novo. Vamos ver se eles vêm nessa semana para pelo menos dar uma segurada no prêmio para a safra nova. Agora é importante, tá? Se o Brasil começar lá na frente, lá em outubro, começar a plantar bem, aí tanto faz Chicago, tá? Porque se o Brasil plantando bem, o mercado vai começar realmente a ficar mais confiante numa safra de 170 milhões ou mais. E, claro, por tabela, aí já é só você fazer a conta. Quanto que vai ter que exportar? Aí você já vai ter um número, 107, 108 milhões de toneladas. E quanto que você vai ter que exportar, Brasil, em março, abril e maio, e junho e julho, que é o grosso, antes da entrada do safrinha. Bom, é enorme o tamanho. Quer dizer, o chinês sabe que ele vai receber muita soja. E o pior é que agora o consumidor final lá na China, de farelo, também aprendeu a fazer essa conta. Que é simples. Mas ele aprendeu que, falou, não, peraí, a China recebendo muita soja, março, abril, maio, junho e julho, eu vou ter muita soja aqui na China, com um delay de 50 dias, portanto, eu vou ter muito farelo em junho, julho, agosto, setembro. E aí o consumidor final da China fala assim, bom, por que comprar hoje se amanhã vai estar mais barato? E então, realmente, o mercado de farelo na China atualmente está muito baixista. E isso acaba influenciando, claro, o valor da soja. E isso aqui, rapidamente, Vanim, porque hoje, infelizmente, o nosso tempo é um pouquinho mais curto, só pra gente finalizar. Essas baixas em Chicago de mais de 1% do farelo também estão atreladas a isso, portanto, ou a parte disso. Exatamente, exatamente. É a sazonalidade. Isso aí E essa sazonalidade ela tem ficado cada vez mais pronunciada. Quanto mais o Brasil embarcar soja em março, abril, maio, junho, e julho também, mais soja a China vai ter a partir de julho. E, portanto, mais farelo. E aí não sobe, não sai do lugar. E é o que está acontecendo. Farelo na China, só para vocês terem uma ideia, o ano passado, nessa época, farelo na China, flat price, Dalian mais bases local, 6.000 yuan por tonelada. Esse ano, 3.000. Saiu o negócio sexta-feira, é o menor nível, acho que desde a da pandemia. Metade do valor. Sim. Bom, a gente vai acompanhar. Vanin, quero muito te agradecer a companhia nessa segunda-feira mais uma vez, para começarmos muito bem a semana, os produtores bem informados, para tomar boas decisões. Segunda-feira estamos juntos mais uma vez, meu amigo. Uma ótima semana para você, bom trabalho para você, para todo o time da Agriinvest. Até semana que vem. Feito então. Grande abraço a todos, boa semana. Boa semana. Bom, senhoras e senhores, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, nos ajudando a entender esse início de semana de pressão agressiva em Chicago. E o Vanin é bastante direto, né? O que está acontecendo em Chicago? Nada, né? É por isso essa pressão sobre as cotações. Então o mercado segue ainda olhando para a possibilidade de uma safra cheia nos Estados Unidos, uma demanda lenta nos Estados Unidos, a China, né, com essas vendas de farelo mais tímidas, as margens piorando, enfim, parte disso pressionando também o farelo que cai forte nessa segunda-feira. Então é olhar para esse cenário que traz poucas novidades e por isso sem mudar o horizonte de pressão para as cotações que podem, na análise de Eduardo Vanin, testar patamares um pouco mais baixos em Chicago. São 8 horas e 47 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aqui a todas as mensagens que recebemos ao longo dessa edição. Hoje vai ser um pouquinho mais curta, amanhã voltamos à normalidade, mas hoje um pouquinho mais curta, então quero agradecer a todas as gentis mensagens que recebemos. Bom dia para todos vocês. Amanhã estamos juntos novamente a partir das 8 horas pelo horário de Brasília. Quero agradecer aqui o pessoal da consultoria Mota, que falou: Carla, toma uma aguinha aí, já tomei, tô melhorando aqui da tosse. Amanhã estamos juntos novamente. Te desejo uma ótima semana, uma boa segunda-feira, bons negócios e até amanhã.